Paz e graça, que a glória do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Estar na presença de Deus é uma bênção, traz paz, traz tranquilidade. Há momentos na vida que nós temos o privilégio de cometer é um privilégio, sim, que ainda tens vida para cometer o privilégio de fazer um suicídio. Mas depois, de repente, a voz de Deus te alcança e você vai dizer: olha, eu estou viva, estou vivo porque eu tive vontade de me suicidar, eu tive vontade de tirar a vida, mas eu senti a voz de Deus sobre a minha vida, a voz de Deus sobre a minha alma. Foi impetuoso. A voz de Deus me deu calma nas minhas ações. Eu quase envenenei o meu marido porque ele me traiu. Mas a voz de Deus, senti alguma coisa que falou no meu coração. Não percas tempo, não vais ganhar nada. Eu encontrei a minha mulher na cama com outro. Descobri várias traições. Então eu ia cometer uma loucura contra ela. Senti uma voz que me disse: não valia a pena você deixar ela do que você cometer essa atrocidade. Não vais ganhar nada. Vai ser mais uma alma à sua atrás. E então você tomou a iniciativa de ouvir esta mensagem que você diz: olha, eu até nem sei o que aconteceu naquele dia, não sei o que me regulou. Amém? Eu venho lhe trazer essa palavra no dia de hoje e eu de antemão peço que o Espírito Santo toque no seu coração, toque na sua mente, trazendo alento. Se por acaso você está triste, presta atenção. Presta atenção. Olha, eu não vou lhe roubar muito tempo. Presta atenção. Primeiro, saber que todos nós passamos por situações e você não é melhor que eu e eu não sou melhor que você. Mas temos alguma coisa que nos faz concentrar-nos num aspecto que nós não entendemos com a nossa inteligência. Precisamos da sabedoria de Deus para entender como é que nós somos controlados, como é que podemos ser controlados. Amém? Então trago o texto, a mensagem no dia de hoje é a voz de Deus. Como é que você consegue ouvir a voz de Deus? Então, eu venho lhe dizer o seguinte: sabe, há pessoas que aparecem e de repente dizem: olha, a Bíblia é um livro com muitos erros. E fundamentam, sabe? Há pessoas que têm inteligência, têm calejo para fundamentar. Olha, a Bíblia e tal, e uma Bíblia, ela contradiz-se. Para mim, ela não contradiz. Cada texto tem o seu pretexto espiritual e tem o seu contexto de atuação. Se Deus é justo, Ele te livra da morte. Mas a morte veio para ser execuível. Eu vou lhe dar um exemplo. Se alguém veio para te matar e Deus te livrar, aquela morte não fica assim. Ela fica nula e sem efeito na sua vida. Porque Deus assim agiu como um Deus justo. Mas Ele é Deus de justiça. Aquela morte vai aonde? Vai pairar no vento? Não. Quando o Salmo 35 diz: Senhor, peleja contra aqueles que pelejam contra mim. Quem vem pelejar contra ti? Não veio para te dar carinho. Ele veio para pelejar. E na peleja ele tem um alvo. Ele precisa de atingir. E ao atingir, ele tem que sair com lucros. O lucro é que a sua morte, a sua desgraça.
as suas lágrimas. Então, quando Deus vem e te livra, Ele age como um Deus justo. Quando você recebe o acalento da sua alma, o livramento de qualquer que seja a execução diabólica para a sua vida, certamente aquilo não fica no ar, porque aquilo veio para ser feito. Então Deus vai agir como Deus de justiça. Ele vai fazer com que a morte vá para a casa do seu inimigo, para o caminho do seu inimigo. Assim diz o Salmo 35 e o Salmo 109. Então você, enquanto estás a levantar as mãos e dizer: Senhor, obrigado, o Senhor para ti foi justo, mas para o teu inimigo ou para outra pessoa Ele foi justiça. E ele está a chorar porque ele contava que as lágrimas seriam para si. Então eu ouvi lhe dizer que você é muito limitado, os seus pensamentos, por mais que você tenha estudado, ninguém estuda o Espírito. Já deste conta que ninguém estuda o Espírito? A essência espiritual, o espiritual tem que ser estudado pelo Espírito, no Espírito. Por isso você nota pessoas que fizeram a faculdade, no último dia foram a uma festa da faculdade e foram envenenados naquela faculdade, porque eles tinham muita ciência, estudaram muito, mas não conseguiram ver que o inimigo estava a preparar uma para naquela festa em que ele devia se alegrar por 5 anos de movimento intenso e frenético e de muito gasto. Ele devia estar ali alegre com sua família recebe uma notícia de morte. Porque o espiritual estuda-se no Espírito. O espiritual vê-se no Espírito. Então eu trago-lhe esta palavra, e como toda palavra é fundamentada pela Bíblia, e esta Bíblia que muitos criticam e dizem que ela não tem nexo, porque o mesmo Deus de um lado diz não mata e do outro lado ele diz mata, assim, porque ele é justo e é justiça. Eu venho lhe trazer e eu venho lhe dizer que eu até concordo com a sua insatisfação quanto à Bíblia. Mas a Bíblia é a voz de Deus. E ao contrário de quem invoca ancestrais para lhe resolver os problemas, e muitas vezes não conseguem resolver problemas nenhuns. Os ancestrais não resolvem problemas nenhuns. Os quimbandas não resolvem nada. Os quimbandas não conseguem trazer a vida de volta, mas essa palavra traz a vida de volta. Pessoas que já estiveram nas mãos de médicos e os médicos disseram não há solução e Deus trouxe de volta. E a outros Deus permitiu. Veja lá, vamos lá fundamental. A Bíblia, você diz que Deus de um lado mata e Deus de um lado diz tenham vida. Do outro lado ele diz, olha, vão para uma cidade, matem todos, não deixem nenhuma criança. E do outro, ele age como justo e justiça. Então há momentos que Deus, o próprio Deus, que é o Deus do amor, permite que muita gente morra com enfermidades. Porque você conhece o hoje, mas o infinito você não conhece. Mas a outra é da vida. E vida com abundância. Então, eu lhe trago esta voz. Eu lhe trago o conhecimento dessa voz. É uma voz que eu ouço todos os dias e que, sabe, a meio deste mundo tenebroso, assustador, um mundo em que todos fingem, tanto aqueles que se dizem ser leigos na palavra de Deus e os que não são, nós nos surpreendemos todos os dias. Mas você não deve se surpreender com Deus, a não ser que seja por gratidão. Nós todos pecamos, mas Deus, Ele não peca, Ele não se engana, Ele não se confunde. Você pode encontrar
algum caráter péssimo em mim, porque sou pecadora, e você também o é, mas você não vai encontrar um caráter péssimo em Deus. Não, não vais encontrar. Na voz de Deus você encontra resoluções. E muitas vezes o grave problema é nós colocarmos no lugar de Deus um pastor. Sabe, você ouve mais na voz do pastor, na voz da profetisa, na voz de um profeta, do que na voz do próprio Deus. Deus precisa conversar contigo. Ele precisa de ouvir a sua voz. E eu lhe trago isto hoje. Eu lhe trago algo precioso que vem da palavra de Deus. Sabe, existe hierarquia no céu. Nós temos Deus Pai, nós temos Deus Filho e Deus Espírito Santo. E temos anjos, aliás, temos serafins, arcanjos, temos os anjos e temos os serafins. Nós temos 4 classes de anjos. E nós também aqui na Terra temos classes. Em todas as áreas da nossa vida nós temos classes. Temos pai, mãe, filhos, netos. Nós temos classes, cada um no seu momento, cada um age sob sua estação, sob sua hierarquia. E eu vim lhe dizer o seguinte: para você ir buscar o espiritual, você precisa de conhecer quem controla o espiritual. E no caso, quem controla o espiritual é Deus o Altíssimo. E por mais que você peça a oração a um profeta, a uma profetisa, a um pastor, a um líder, a um ancião, e isto não está errado, você deve saber que você deve ter intimidade com Deus, porque o profeta, o pastor morre, mas Deus é eterno. Se o meu telefone estiver desligado e você não conseguir falar comigo, você não deve se desesperar, porque você tem alguém que está a ver você desesperado com um problema e ele está atento para te ouvir, mas muitas vezes você não ganha as causas porque você não abre a boca, você espera e começa a procurar profeta, começa a apagar pessoas que estão a enganar-te, quando você devia se deleitar a ouvir e a entender a voz do Espírito de Deus. Se as respostas estão no Senhor, o Senhor está no céu. Se as respostas estão em Deus, Ele não está na terra, Ele está no céu, no terceiro céu. E nós temos o privilégio de termos o Senhor Jesus Cristo ao lado dele a interceder por nós. Foi assim que Ele, ao sair da terra, deixou essa aliança. Eu vou à direita do meu Pai continuar a interceder. Então, se Ele já morreu pelos nossos pecados, por que Ele vai continuar a interceder? É porque a salvação é de graça. Mas para obter vitórias, você precisa de pagar um preço. Ele pagou dele para ter a vitória de estar ao lado, à destra do Pai, intercedendo por nós. Mas por que Ele não foi descansar e continua a interceder? Porque você também não vai poder descansar enquanto estás na terra. Você terá sempre problemas. Então você não descansa, mas tens alguém que não te escaneja, não dorme. O Deus de Israel, Jesus Cristo, está ali a interceder por si, por ti e por mim. Então, para se liberar as coisas do Espírito, houve uma palavra que Deus deu a Adão: trabalhe a terra e eu te abençoarei. Você já tem uma promessa. Então aqui na terra habita quem é de carne. Os espíritos que vierem aqui habitar são demônios. E o Espírito Santo não habita, não paira. Ele habita no seu coração. Ele faz morada no seu coração. Ele não faz papel de um demônio que anda em qualquer lugar. Não. Ele habita no seu coração. Ele faz morada na terra através do seu e do meu coração. Precisas de perceber bem isto. E quando você quer usufruir das respostas do céu, você tem que pegar e clamar da terra para Deus que está lá, para o poder do Espírito Santo conectar-se e levar as tuas situações, porque só Ele vai junto de Jesus
leva as tuas situações, a sua oração até lá, e Jesus intercede a seu favor junto do Pai dele, que é Deus Todo-Poderoso. Então, se nós estamos na terra, nós precisamos mesmo de orar, porque lá no céu já não existe oração, existe louvor e adoração. Assim diz a palavra. Nós vamos lá para adorar. Quando formos para lá, nem mais para orar. Nós vamos lá para adorar. A intercessão é aqui na terra. É aqui na terra que tem os problemas. E você, como não é espírito que pode catapultar, enquanto você não morreu, ainda não é espírito, o teu espírito está dentro de si, é que faz trabalhar esse corpo. Então é a oração que é o método, a arma que nos foi dada para que a gente entre no espírito, alcance Jesus, que já transcendeu da carne para o espírito, e ele faça a interferência, o nosso advogado junto do Pai. Não temos alternativa. Não é o pastor que vai resolver. É você criar uma devoção, uma entrega constante. Não é o Santo Antônio, mãe. O Santo Antônio morreu, como um dia você vai morrer. Não é o Santo Antônio, não é o Santo Francisco, não. É Jesus de Nazaré. Ele é a nossa interligação através da nossa oração, porque enquanto estivermos, eu repito, no corpo da carne, o método de nós alcançarmos resposta é a oração. Então eu não preciso de pedir oração a um pastor, você precisa. Mas se você deixar o pastor orar sozinho, as coisas não são execuíveis. O pastor precisa da sua fé unida a ele. Ele precisa da interferência da sua oração. Amém? Ele precisa da interferência da sua oração. Quando ele ouve a sua oração ao sair aqui da terra, é um método que ele deu aqui na terra. A oração é um método para ser humano de carne, que falha, é a oração. A oração é que falar com Deus. Falar com Deus é através da oração, não é através do pastor, não é através do quimbanda, não é através dos ancestrais, é através da oração que nós temos a conexão, já é algo tácito com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que está aqui, é o nosso Consolador, ele é que diz, olha, ora, perca tempo, faça 15 minutos de oração, faça 1 hora, faça 2. Olha, ora os salmos, obedeça a palavra de Deus, olha, não peques mais, para que quando nós formos juntos de Jesus, eu levar as coisas, a sua oração junto de Jesus, ele não coloque interrogação e diga, olha, pelo que eu sei do currículo dessa pessoa, eu não tenho mais como interferir o Pai. Porque eu tenho estado a insistir essa pessoa a mudar de comportamento para eu responder e ela não aceita. Então não tenho como ir ao Pai, ela tem que mudar. Ela tem que mudar. Ele tem que mudar. Então a palavra de Deus diz assim, no Salmo 29, dai ao Senhor, ó filhos poderosos, dai ao Senhor glória e força. O Senhor tem toda a glória e tem toda a força, por isso o nome dele é poderoso. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia, na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O que que nos pode simbolizar aqui sobre as águas? Águas são problemas. Quando você sonha que está no meio de águas turvas, são problemas que assolam a sua vida. Águas limpas é uma calmia, um novo tempo. Amém? No meio das águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas, os muitos problemas. O Senhor está lá. Ele tem o controle de tudo. Não julgues que Deus não sabe o que se passa contigo. A voz de Deus é impetuosa sobre o seu problema. Aleluia. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Não é a voz da ancestralidade. Não são os nossos antepassados que estão acima da voz de Deus. Não. Porque se eles tivessem, estariam a reinar com Deus também. Não morreriam, porque o nosso Deus não morre. Aleluia. O nosso Deus não morre. O poder não está nos santos.
Não está nos santos. O poder não está no crucifixo, que você anda com ele no peito. Não. O poder está no nome de Jesus. O nome sobre todos os nomes. Foi assim que o Pai decretou. Se você não acreditar, o problema é seu. Mas a coisa é assim, funciona assim. Se funciona para mim, pode funcionar para si também. A voz do Senhor quebra cedros, sim. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Quem sabe o cedro sabe que é uma coisa muito resistente. Mas a voz, só a voz. A voz do Senhor quando dizer esse problema, tem que parar. A voz do Senhor quando dizer, este homem tem que sair da frente, ele tem que sair da frente. O Senhor quando abrir a sua boca para dar uma sentença sobre o seu inimigo, ele desaparece como sombra. A sua posteridade não é mais falada. Aleluia. Não te estribes no teu próprio entendimento. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa labaredas do fogo. A voz do Senhor separa labaredas do fogo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estiveram em apuros, eles fizeram um jejum de frutas. Eles disseram, não vamos comer das iguarias do rei. Nós vamos comer só frutas. Água. Fizeram um jejum. O jejum movimenta o sistema espiritual. Aprenda a jejuar. Porque eu tenho problemas de saúde. Aprenda a jejuar. Porque até esse problema de saúde pode ser curado com esse jejum. Eles fizeram aquele jejum. Os reis, os satânicos daquela época, daquele império, ficaram tão furiosos. Eles não obedeciam, não dobravam os joelhos a outros deuses que não fosse o Deus vivo, e tiveram um preço: serem jogados na fornalha. O jejum de Sadraque, Mesaque e Abednego movimentou o quarto homem. O quarto homem estava no espírito. O quarto homem que nós simbolizamos como Jesus. Ele movimentou o quarto homem. O jejum movimenta grandezas. Não importa se quem está a te afrontar tem muito dinheiro. Não importa quem seja que enfrenta um povo que sabe dobrar o joelho. Mas o povo, ele é satisfeito quando ele conhece a quem ele serve. Aquele jejum trouxe indignação ao mundo das trevas, ao ponto do diabo tocar no rei e mandar jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Acendeu-se o fogo de uma tal maneira que ninguém podia chegar ao perto sem ser morto. Eles foram jogados. Quando eles foram jogados, porque Deus não te livra do fogo, Ele tira-te do fogo. Eu vou repetir, Deus não te tira de antemão da cova. Deus não te desvia da cova. Não, Ele, para mostrar a sua grandeza, Ele deixa com que você caia na cova e Ele vai lá tirar para que Ele seja glorificado. O quarto homem foi na fornalha, não desviou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Ele foi até a fornalha e andou com ele lá dentro. O que aconteceu? O fogo preparado para aqueles 3 jovens se transformou em luz, apenas para clarear. O efeito do fogo foi nulo, porque o quarto homem estava com eles lá. Quando você tem problema e o quarto homem, quando Jesus aparece no meio do teu problema, o problema, ele continua ali com o nome de problema, mas ele fica sem efeito. Aleluia. Ele fica sem efeito. Acredite, ele fica sem efeito. Ficou para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles também partiram para a eternidade. Nós vamos vencer problemas aqui na terra, mas um dia vamos partir para a eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, as nossas vitórias são grandezas celestiais. Dá voto credível a outras pessoas como evangelização, para que eles também aceitem esse Rei da Glória, que ele veio aqui no mundo para nos salvar. Aleluia. Então, mais uma vez, não te estribes no teu próprio entendimento. Aleluia. Aleluia. Quando o poder de Deus entra na cova, os leões, os inimigos têm que calar a boca. Se eles tiverem fome, eles vão ter que... Aqueles leões foram calados a boca pelo quarto homem que surgiu também no Sadraque, Mesaque e Abednego. Calou a boca dos leões, fechou a boca dos leões.
Mas não deixou com que os leões ficassem sem fome. Porque ele teria que aparecer, se ele apareceu como justo, ele teria que aparecer como justiça. E a justiça estava ali. Os leões continuaram com fome, mas foram obrigados a fechar a boca. Foram obrigados a jejuar. Deu-lhes uma ordem de jejum. Fortificou a fome deles, a ânsia pelo sangue e pela carne. Foram obrigados a jejuar conforme Daniel estava a jejuar ali. Os seus inimigos são obrigados a fazer aquilo que Deus manda fazer. Quando houve a liberdade de Daniel saiu da cova, os leões continuaram na cova porque o lugar deles eram inimigos. Ali não estavam como amigos, foram inimigos que foram silenciados. Então quem tinha preparado aqueles inimigos, antes mesmo de baterem ao chão, porque eles foram lançados do mesmo jeito que Daniel foi lançado, a Bíblia diz que antes deles lançarem, antes deles baterem no chão, os leões agarraram eles meio a meio do ar e foram devorados. Ali Deus aparece como Deus de justiça. Deus de justiça vai aparecer na sua vida. Eu declaro que Deus vai aparecer no meio desse problema, sim. Ele vai dar uma solução, sim. Estão a gozar com a tua cara, deixa gozar. O teu chefe está a gozar com a tua cara, deixa ele gozar. Mas ele tem dias contados. Recebe essa palavra, ele tem dias contados. Ele tem dias contados. A minha vida não dá certo, parece que eu ando... Tem dias contados. Tem dias contados. Você pode colocar isso com dias contados, porque eu estou a liberar uma palavra profética para a sua vida. Tem dias contados. A estação desse problema acabou. Essa humilhação acabou na mão da sua rival. Acabou. Deus vai aparecer não só como Deus justo, mas como Deus de justiça. E aquilo que foi preparado durante muito tempo para a sua vida vai inverter. Mas eu preciso de algo que certamente Jesus precisa muito. Que você reconheça o poder de Cristo na sua vida, se entregue a Ele e você procura ter intimidade com Cristo para que Ele responda com aceleramento às suas orações. Amém? Isso é preciso, minha querida. O chorar nos cantos, fazer muito alarido, fazer escândalos e tal. O teu nome vai indo, mas os teus problemas não se resolvem. A tua rival até gosta quando você faz escândalo, porque o teu marido foge mais de casa e fica mais na casa dela. Não, encerra isso. Encerra esse ciclo. Decisões você tem que fazer. E uma das melhores decisões é ficar calada perante os homens e ficar com boca aberta perante Deus. Eu vou sublinhar isso. Fica calada perante os teus inimigos, mas fica com boca permanentemente aberta a louvar, a adorar, a interceder junto de Cristo. Ele tem a solução. E não é daqui a 6 meses. Ele tem solução até sábado para você. Ele tem solução até logo para você. Isso depende de si. Amém? Isso depende de si. Então, eu trago-lhe esta palavra. Dizer que a voz do Senhor faz tremer desertos. Deserto aqui é simbolizado por problemas, situações que você passa na vida e você diz, parece que eu não vou sair daqui com vida. Ele faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor assenta-se sobre o dilúvio. Assenta-se como rei perpetuamente. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Não é andar nos quimbandas, andar à procura, porque vou tomar um banho aqui, vou orar o terço X vezes. O Senhor dá paz. O Senhor resolve. A voz de Deus. Você tem que aprender a discernir a voz de Deus, a voz da tua mente. Quando você aprender a discernir a voz da sua mente, que é aquela voz que te atrapalha, aquela voz que te incita a ter contendas com os teus inimigos. E a voz de Deus é aquela que diz calma. Mas calma, acalma-te, vai orar, vai perder tempo comigo, vamos conversar. Olha, vamos conversar. Você às vezes sente que
Você está no meio de uma tempestade, mas Deus está a dizer assim: olha, tu devias começar um negócio X, porque Ele está a notar que não há solução desse lado, mas se você tiver o escape do negócio, você vai poder sair na mão desse homem que te bate todos os dias e ter a sua própria casa, porque o grave problema é que o seu marido sabe que você não tem nada. Essa é a voz de Deus. Ele é amigo, ele sabe tudo. Às vezes você pensa que o mudar do coração do seu marido é a resolução do conflito do seu lar. E Deus às vezes está a ver, não. O sair, você se retirar dentro do lar, porque o teu marido já enganou várias hienas mulheres, tem filhos por todos os cantos. Mas você para sair precisa ter o teu canto, porque você está saindo desse relacionamento com filhos. Ele então vem, nas respostas da sua oração, ele vai dizer assim: olha, eu vou te conectar a alguém que vai te dar um bom emprego, você vai parar de ficar muito tempo em casa, você vai trabalhar, vais conseguir uma casa, vais sair no meio, vais limpar e vais começar um novo caminho comigo. O Senhor tem N respostas, mas tudo depende de ti. Tudo depende do que você realmente quer para a sua vida. Amém? Tudo depende do que realmente você quer para a sua vida. Amém? Tudo depende disso. Tudo depende da maneira em que você estima, da maneira em que você coloca Deus no seu coração. Quem está em primeiro lugar no seu coração? Jesus ou o pastor que ora por si? Quem está em primeiro lugar no seu coração? Os seus filhos ou Jesus? Quem está em primeiro lugar no seu coração? Seu marido ou Jesus? Se você colocar Jesus no segundo lugar, então você não resolve nada. Porque Jesus vai ficar calado, ele não atrapalha. Ele só age quando é convidado e quando ele é colocado no seu devido lugar, como Rei da Glória no seu coração. Aleluia. Trago-te esta palavra. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui orando por si. Estamos a orar sim por ti. Este é o nosso trabalho. Aleluia. E não pedimos ofertas para orar, porque o Senhor nos tem ofertado muito bem. Com vida, com saúde, com alegria, com visão. Aleluia. Com sabedoria. Nós estamos aqui. Siga-nos na nossa página no TikTok. Certamente todos os dias colocaremos ali 2 vídeos para você assistir e ouvir a palavra de Deus. Estamos no Instagram, estamos também no YouTube, estamos no Facebook. Siga as nossas páginas, Profetiza Celeste Daina. E nós agradecemos o seu like, o seu compartilhar. Compartilhe esse vídeo, amém? Compartilhe esse vídeo e ajude pessoas a saírem de covas, de buracos, de túneis, de labirintos sem saída. Em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e a vida da sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz e graça.